Estamos no ar com Grandes Julgamentos. O programa de hoje vai mostrar como foi a decisão do Supremo Tribunal Federal ao seguinte questionamento: é constitucional oferecer ensino domiciliar às crianças em detrimento da educação formal na escola? Nós conversamos com o professor Vital de Donê, especialista em ensino infantil. Ele explicou o que é, na prática, a educação domiciliar. A educação familiar é aquela que se dá em casa em vez de se proceder na escola. Ou seja, os pais se responsabilizam por transmitir aos seus filhos o conhecimento, os valores, as competências, as habilidades que eles desenvolveriam num processo educacional com professores, num ambiente específico chamado escola, com bibliotecas, laboratórios, com espaços de interações. É uma substituição daquilo que hoje nós chamamos a educação escolar. Vamos ouvir o que disse o relator do recurso extraordinário que abordou o assunto, o ministro Roberto Barroso. A Constituição só trata do ensino oficial. E o fato de a Constituição só tratar do ensino oficial dá margem também aqui para duas leituras diversas. A primeira, se a Constituição somente se referiu ao ensino oficial, é porque somente admite esse tipo de ensino. Essa é uma leitura possível. A segunda é, se a Constituição não veda o ensino domiciliar, deve-se, então, respeitar a autonomia dos pais. Aproveitamos que o ministro citou a Constituição para esclarecer. No artigo 6º, por exemplo, o termo educação aparece como o primeiro de uma série de direitos sociais dos cidadãos. Já o artigo 205 diz que é um direito de todos e dever do Estado. O artigo seguinte deixa claro que um dos princípios do ensino é a igualdade de condições para acesso e permanência do estudante na escola. De modo mais direto, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 1996, trata dos pormenores do sistema educacional brasileiro. Mas tanto na Constituição quanto na LDB, não há menção de proibição de que os pais não matriculem os filhos na escola e prefiram um ambiente de casa para promoverem a educação. Por isso, a dúvida jurídica chegou ao Supremo. Não há um levantamento de quantas famílias foram impedidas ou convencidas por secretarias de educação, por exemplo, a não darem educação aos filhos exclusivamente em casa. Pelo menos uma delas não foi, de Canela, do Rio Grande do Sul. O caso começou com um mandado de segurança indeferido em primeira e segunda instâncias no Estado. E aqui no Supremo chegou em forma de recurso extraordinário. A decisão dos ministros autorizando ou não o ensino domiciliar seria vinculante. Valeria para todos os casos semelhantes. Naquele momento, as atenções estavam voltadas para o ministro relator. Logo no início do voto, deixou claro que votaria pela liberação da educação em casa, mas com alguns limites, baseados na Constituição. Os pais, segundo o ministro, passariam a ter a obrigação de informar a opção à Secretaria Municipal de Educação e as crianças deveriam fazer provas, como os alunos convencionais. E se não obtivessem bom desempenho, poderiam ser obrigadas a se matricular em uma escola formal. Atendidas as seguintes condições: 1. Cumprimento das normas gerais da educação nacional. 2. Autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. O segundo voto foi do ministro Alexandre de Moraes. Eu peço atenção a você, telespectador, para este voto, porque com ele foi iniciada uma divergência. Ele citou 3 artigos da Constituição Federal. Vamos a eles. O primeiro, já citado no início do programa, é o 205. Vamos mostrar de novo. Diz que a educação é dever do Estado e da família e deverá ser incentivada com a colaboração da sociedade. Portanto, por entendimento do ministro, o texto coloca família e Estado juntos na missão de educar. O ministro Alexandre de Moraes disse que o artigo 227 confirma esta premissa, mais uma vez colocando como responsáveis a família e a sociedade na tarefa de assegurar o direito à educação para as crianças. Por outro lado, o artigo 226 diz que o planejamento familiar é de livre iniciativa dos pais. O ministro, então, teve o mesmo entendimento do ministro relator, de que não há proibição constitucional para a prática da educação domiciliar,
mas divergiu do ministro Roberto Barroso por entender que esse mecanismo carece de regulamentação legal. É possível ao Congresso Nacional, assim como estabelece quem pode fornecer o ensino privado, quem pode fornecer o ensino comunitário, estabeleça o ensino domiciliar. O voto do ministro Alexandre de Moraes, então, não proibiu a educação domiciliar, mas negou que a prática seja adotada até a edição de uma lei específica, que regulamente como será feito esse tipo de ensino. Aqui, ele abriu uma divergência. Se foi vencedora ou não, é o que vamos ver nos próximos 2 blocos do Grandes Julgamentos. Fique com a gente. Estamos de volta com o Grandes Julgamentos. Em pauta, a constitucionalidade da educação domiciliar. No primeiro bloco, mostramos o voto do relator, ministro Roberto Barroso, e do ministro Alexandre de Moraes, que abriu divergência. Apesar de divergir no voto, o ministro concorda que a Constituição não proíbe a educação domiciliar, mas acredita que é necessária a edição de uma lei que possa dar detalhes de como mensurar o desempenho da criança fora da escola. Segundo os advogados das partes, 7.500 famílias optaram pela educação domiciliar no Brasil. Disseram também que, em caso de declarada constitucionalidade da prática, o número deve aumentar. Com essas informações levadas ao julgamento, o ministro Edson Fachin iniciou o voto. Ele disse que os pais devem ter o direito de escolher o ensino domiciliar para os filhos e que este método não compromete a qualidade do aprendizado. Não se pode negar que na experiência comparada, o ensino domiciliar foi estudado e do que se tem dos autos, é possível afirmar que não haveria disparidades entre os alunos que estudaram pelo método domiciliar e os que tiveram educação formal na escola. Apesar disso, o ministro teve a mesma ponderação do ministro Alexandre de Moraes. Entendo que não há no texto constitucional norma que o impeça, desde que observados os princípios ali estabelecidos, e acolho a tese segundo a qual é constitucional o direito de liberdade de educação no recesso do lar, nada obstante, porque esta medida está a depender do reconhecimento de sua eficácia, aqui divirjo do relator, e peço vênia sua excelência quanto ao exercício em concreto de tal direito, de provendo parcialmente o recurso, para lançar na técnica do apelo legislador, que disciplina a sua forma de execução e de fiscalização no prazo máximo de 1 ano. É como voto pelo provimento parcial. Note que o ministro Edson Fachin concordou com a constitucionalidade da educação domiciliar, mas como o ministro Alexandre de Moraes afirmou que o método precisa de legislação específica. A diferença entre os votos foi que o ministro Fachin estipulou o prazo de 1 ano para que o legislador edite essa norma. Em seguida, a palavra foi passada para a ministra Rosa Weber. Ela iniciou a fala se lembrando de um artigo da Constituição de 1946. A Constituição Federal de 1946, no seu artigo 166, previa: a educação é direito de todos e será dada no lar e na escola. Deve inspirar-se nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Em seguida, traçou um paralelo com a atual Carta. Entendo eu, senhora presidente, que a Constituição de 88 foi além. Ela instituiu como imposição constitucional o dever dos pais ou responsáveis de zelar pela frequência dos filhos, nos termos do que se infere do texto do artigo 208, parágrafo 3º, da mesma Constituição. Verbe, senhora presidente, compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Com isso, negou o provimento ao recurso extraordinário e defendeu a edição de uma lei que regulamente a educação domiciliar, como fizeram os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes.
Com 3 votos contra e 1 a favor do recurso, o ministro Luiz Fux iniciou o voto. Disse que é um projeto de lei em tramitação desde 2015 no Congresso Nacional prevendo a formalização da educação domiciliar e que esse método não deve substituir a educação na escola, e sim complementar. Essa é a configuração mais completa, porque a própria Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional, quando fala sobre educação infantil, ela diz é complementar a ação da família. Então, é preciso que escola e família estejam articuladas para tanto a família contribuir na escola, não só nos aspectos administrativos, eu acho que a família tem que contribuir muito mais nos aspectos pedagógico, didático, de conteúdo, de aprendizagem, né? E também a escola ter um diálogo com a família para poder oferecer à família melhores condições ou melhores possibilidades de ampliar o conhecimento. O ministro argumentou que o método é inconstitucional, o primeiro-ministro a fazer isso. Para ele, há previsão legal que obriga os pais a matricularem os filhos na escola e que a prática é contemplada também pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Além disso, segundo o ministro, a frequência escolar oferece algo essencial à criança: a sociabilidade. A partir da frequência à escola, a criança encontra o seu lugar no mundo, ao conviver com outras crianças, em um ambiente talhado para o seu próprio desenvolvimento. Dessa forma, sente-se acolhida por um ambiente em que, diferentemente, muito diferente do seio familiar, a estima é construída a partir dos seus próprios atos. Porque para os pais, os filhos não têm defeito. Então, a importância desse acolhimento, e aqui eu cito o professor Axel Honneth, que desenvolveu a teoria do reconhecimento, que analisa as relações sociais de reconhecimento e as consequências decorrentes de seu desrespeito. Segundo o professor Axel Honneth, o reconhecimento pode ocorrer pelas relações afetivas, jurídicas ou solidárias. E apenas a presença desses 3 modos de reconhecimento é capaz de construir a identidade plena do sujeito. Vimos até agora que o tema foi explorado ao máximo pelos ministros. Todas as vertentes expostas no julgamento que até aquele momento não estava definido. No terceiro bloco, vamos passar aos últimos 5 votos dos ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Marco Aurélio e Carmen Lúcia. O Grandes Julgamentos volta depois do intervalo. Até já! O Grandes Julgamentos volta para este terceiro bloco com os últimos votos dos ministros do Supremo. Em pauta, um recurso extraordinário que contestou a obrigação de se matricular o filho na escola em detrimento da educação domiciliar. O relator, ministro Roberto Barroso, votou pelo provimento do recurso. Os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Rosa Weber concederam provimento parcial. Para eles, a troca da educação na escola pela educação em casa é constitucional, mas defenderam que a prática precisa de uma lei para a regulamentação. Vamos mostrar agora o voto do ministro Ricardo Lewandowski, voto de 27 minutos. Ele seguiu os mesmos fundamentos adotados pelo ministro Luiz Fux. Segundo ele, a educação deve ser encarada como forma de construção da cidadania e da vida pública. Ainda segundo o ministro, a legislação brasileira afasta a possibilidade de individualizar o ensino, como seria feito na educação domiciliar. Para o ministro, essa prática poderia levar ao que chamou de bolhas de conhecimento, que contribuiria para a divisão do país. O ministro ainda concordou com a Procuradoria-Geral da República, que se colocou contra a constitucionalidade da prática. Para ele, educar os filhos exclusivamente em casa pode ter prejuízos econômicos imediatos. Embora não possa ser descartada de plano a preocupação legítima com o bem-estar dos filhos por parte dos pais que optam pelo ensino domiciliar, creio que legitimar essa prática poderia estimular, como advertiu o Ministério Público da tribuna, o trabalho infantil e escamotear outras graves mazelas que acometem menores e adolescentes,
que nos países pobres ou clamorosamente mais desiguais são afastados das salas de aula. O voto seguinte foi do ministro Gilmar Mendes. Ele foi mais um a votar pelo desprovimento do recurso extraordinário. Disse que a adoção do ensino domiciliar traria custo adicional ao sistema de ensino. Isso porque teria de ser instalada uma política de fiscalização e avaliação das crianças que receberiam educação em casa. E concordou com a divergência iniciada pelo ministro Alexandre de Moraes, que o chamado homeschooling só pode ser colocado em prática por meio de lei. Nós vamos ter que alocar professores para cuidar do homeschooling quando faltam professores para as escolas públicas. Por isso que não pode ser uma decisão nossa. Isso teria que ser o legislador, né, com todo o aparato técnico, que poderia fazer essa avaliação, inclusive quanto aos custos. Porque, obviamente, nós estamos falando de algo que tem custo. E o modelo, que é um modelo detalhado. E, diga-se de passagem, como já foi apontado nos vários votos, um sistema que avança para uma integração administrativa. Aqui está se realizando um modelo de federalismo cooperativo. Se há problema de qualidade na escola, mais problemas surgirão se parte desse efetivo escolar tiver que ser deslocado para fazer exames, provas, supervisão, verificação de que a criança não está perdendo tempo em casa, não está perdendo tempo da sua vida de aprendizagem, porque não tem ninguém lá ajudando ela a resolver seus problemas, acompanhando o seu processo de aprendizagem, porque os pais estão fora de casa. Portanto, a divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, que mostramos no primeiro bloco do programa, ganhou mais um adepto. E teve mais um em seguida, com o voto do ministro Marco Aurélio. Para ele, não há como dar provimento a um recurso extraordinário com base em precedentes do exterior. O exame da experiência de outros países, lançando mão de instrumentos analíticos franqueados pelo direito do comparado, revela-se importante fonte de subsídios à discussão. Descabe, porém, considerados os níveis de desenvolvimento econômico, cultural e social das nações nas quais autorizada a educação domiciliar, pretender aplicá-la sem temperamentos, né, à realidade normativa brasileira. O ministro também levantou o aspecto econômico para basear a negativa do provimento. O Brasil é um país de dimensões continentais, tomado de desigualdades regionais. Indago, surge razoável ou mesmo viável impor a estados e municípios o ônus de articular, acompanhar e fiscalizar a observância das normas gerais da educação nacional e zelar pela avaliação da qualidade do ensino ministrado no âmbito domiciliar, ausente previsão de receitas especificamente direcionadas a esse fim, a resposta é desenganadamente negativa. O ministro Dias Toffoli foi o penúltimo a votar, mais um a negar provimento ao recurso. E como já havia feito a maioria dos ministros, não declarou inconstitucional o ensino domiciliar. Citou o exemplo do próprio pai, que, segundo ele, foi alfabetizado em casa, com a ajuda do pai e da mãe. Para ele, muitas pessoas passaram por essa experiência e provavelmente nunca tiveram um certificado declarando que foram alfabetizadas. Mas, no caso concreto, destacou que não há como constatar a existência de direito líquido e certo dos pais que recorreram à justiça para garantir a educação domiciliar aos filhos. Não há como nós dizemos de imediato que é absolutamente incompatível com a Constituição, pedindo vênia aos colegas que votaram no sentido da
inconstitucionalidade do homeschooling de, desde logo, dizer que ele é incompatível com a Constituição. Eu penso que a educação é um dever de todos. E, sendo um dever de todos, ela não pode ser vista como um monopólio exclusivo do Estado, mas uma obrigação do Estado. Por isso, e sem aprofundar mais diante do adiantado da hora, eu vou ficar na posição de julgar, em razão das questões técnicas que já foram aqui tanto debatidas, de votar no sentido do ministro Alexandre de Moraes, ou seja, sem fixar os regramentos ou sem determinar um prazo, como foram os votos do eminente relator, do ministro Luiz Edson Fachin, que comungo das respectivas premissas, mas da dificuldade de se ver um direito líquido e certo de imediato, eu vou votar no sentido que votou o ministro Alexandre de Moraes, ou seja, negar provimento, mas não dizendo da inconstitucionalidade deste tipo de educação. É verdade que a Constituição não proíbe, ela não tem uma norma, é proibido a educação domiciliar. Pelo contrário, o artigo 227 da Constituição diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar com absoluta prioridade os direitos da criança e do adolescente à vida, à saúde, à educação, à cultura. Portanto, a família também tem o dever de assegurar com absoluta prioridade o direito da criança e do adolescente e do jovem à educação. Portanto, não é inconstitucional. Nós gostaríamos que o Supremo tivesse declarado que há um direito constitucional à educação domiciliar, mas nós percebemos que já foi um avanço não ter declarado que a Constituição veda a educação domiciliar. Então, agora, todo o nosso trabalho, todo o nosso foco vai atravessar a rua aqui na Praça dos Três Poderes e para o Congresso Nacional. Vamos partir agora para o último voto da ministra Carmen Lúcia. Ela seguiu a maioria, acompanhou o voto divergente do ministro Alexandre de Moraes. Disse que, na ausência de uma lei específica que garanta o bem-estar da criança, o melhor a se fazer é negar o provimento. E não levantou a discussão sobre a constitucionalidade do ensino domiciliar. A questão da falta de educação para todos os brasileiros, especialmente nas idades especificadas constitucional e legalmente, é o grande problema brasileiro e, portanto, sobre isso é que nós devemos mesmo nos debruçar. Mas proclamo o resultado. Recurso ao qual se nega provimento, vencido o ministro Roberto Barroso, relator, vencido em parte o ministro Edson Fachin e, portanto, com a relatoria atribuída ao redatoria para acórdão para o ministro Alexandre de Moraes, que foi acompanhado pela maioria. O que a LDB, que é a Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, determina é o seguinte: a educação se dá na família, nas instituições de ensino, na vida social, no trabalho, e esta lei, ou seja, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, vai tratar da educação escolar. Então, o que está dito na LDB é a educação escolar. Não há normas nem favoráveis, nem determinações contrárias à educação domiciliar. Portanto, há um vazio de legislação nesse setor. Pode o Congresso Nacional aprovar uma lei paralela à LDB, porque a LDB é especificamente para a educação escolar, uma lei paralela em que discipline esse setor, e aí passa a ser constitucional, passa a ser juridicamente correta. O que nós chamamos de educação eficiente é aquela que consegue bons resultados de acordo com os parâmetros oficialmente estabelecidos pelo governo. Então, o que nós temos aqui no Brasil? Nós temos famílias que são invisíveis para o governo, então não estão em nenhum tipo de censo educacional, mas
Os nossos dados na associação revelam que essas crianças educadas em casa, quando fazem os exames nacionais, como o INSEJA, que é o supletivo, e o ENEM do ensino médio, sempre têm bons resultados. Nós gostaríamos muito que depois de uma legislação essas famílias pudessem vir à tona e ser avaliadas, serem objeto de estatística. Nos Estados Unidos, onde o fenômeno é oficial, as estatísticas são muito positivas. E assim a gente encerra o programa de hoje. Você pode rever o Grandes Julgamentos pela internet. Acesse YouTube/TV Justiça Oficial. Um abraço!